Eu sou Luciana Braz, essa aqui é a Laurinha, ó. Deixa eu mostrar como ela tá grande. A gente completa 35 semanas nessa quarta-feira, mais ou menos. E eu vou contar um pouquinho da nossa história. O papai não tá aqui porque ele tá lá em cima dormindo. É muito difícil eu conseguir um tempinho, porque ele tem saído muito cedo, chegado muito tarde do trabalho. E aí eu ainda não consegui segurar ele para gravar o vídeo. E como a gente quer muito participar do programa, eu resolvi gravar sozinha para adiantar. E aí durante a semana eu pesco ele para a gente poder gravar um vídeo juntos, para mandar um segundo vídeo, se for necessário. Eu queria contar um pouquinho da nossa história. A gente está junto há 10 anos, entre se conhecer, namorar, e noivar, casar. E eu tenho agora 32 anos, ele tem 29. A gente se conheceu na época da faculdade e é engraçado porque a nossa história mostra muito as voltas que o destino dá, enfim. E as coisas que tem que acontecer, acontecem, não tem jeito. Eu já tinha feito uma faculdade, na verdade duas. Eu tinha iniciado fisioterapia, fiz um período inteiro, 6 meses, não gostei e saí. Aí, isso saiu logo em seguida que eu saí do ensino médio. E tenho duas amigas minhas de, assim, amigonas até hoje, minhas irmãs, que a gente saiu junto do ensino médio. Elas foram cursar educação física e a gente estudava junto. Eu poderia ter ido fazer educação física com elas, mas fui para fisioterapia e elas para educação física. Aí fiz um período, não gostei e saí. Fui fazer terapia ocupacional, que é uma profissão da área da saúde. Cursei a faculdade toda, me formei. 4 anos depois, minhas amigas já formadas em educação física, eu não satisfeita com a profissão, resolvi iniciar uma nova graduação. Foi aí que eu comecei educação física. E aí hoje a gente para pensar, poxa, o certo seria a gente ter feito juntas, saído do ensino médio juntas, iniciado juntas a faculdade. Mas eu tive que passar por todo esse percurso, desviar o caminho para poder conhecer o Wagner, que é o meu marido, papai da Laurinha, que também começou a educação física no mesmo lugar, nessa mesma época que eu. Como eu já tinha uma graduação, eu já iniciei no terceiro período, então nós não éramos da mesma turma. Era a minha segunda faculdade, a dele primeira. Ele é 4 anos mais novo que eu. E na faculdade a gente se conheceu, na verdade pelos corredores, enfim. Na época, tem até uma parte curiosa da história, porque eu tinha um namoradinho, assim, na faculdade, e a minha amiga da faculdade porque queria me apresentar para ele, para o Wagner, né? E ele também tinha namorada, mas eu não sabia, ele não me contou. Então a gente foi se conhecendo e o primeiro contato que a gente teve foi por conta do nosso sobrenome. Uma matéria que a gente fez junto na mesma turma, o professor pediu para eu fazer a chamada, porque a turma no início era muito grande, tinha quase 100 pessoas, enfim. Ele dividiu a turma em duas partes. Uma menina fez da letra A à letra L e eu fiz do M até o Z. E aí chegou no W de Wagner, eu chamando nos alunos, eu reparei que ele era Wagner Braz com Z. E eu sou Luciana Braz com Z. E eu sempre achei difícil encontrar alguém com o meu sobrenome. Então, na hora que eu fui fazer a chamada, no final chamei ele. Falei, nossa, que legal, seu sobrenome é igual ao meu. Aí, hoje ele diz que eu dei mole para ele, que foi um pretexto para poder conhecer ele melhor, fazer amizade, enfim, não foi nada disso, tudo mentira. A partir dali, a gente começou a conversar, e aí essa minha amiga foi o cupido pra gente, né,
se encontrar, ficar pela primeira vez. Ele tinha namorada e eu tinha também um namorinho na faculdade. Mas enfim, quando eu conheci que a gente começou a se aproximar, eu terminei esse namorinho e comecei a me relacionar com ele, ficar com ele, namorar com ele. Chegava na faculdade, eu não sabia que ele tinha namorado. Todo dia ele pedia para me levar em casa e eu, não, não, hoje não, hoje não. Quando a gente chegava na faculdade, ele soltava a minha mão quando eu entrava lá no meio do pessoal. E eu comecei a achar aquilo esquisito. Por que que ele entra na faculdade, no meio das pessoas, solta a minha mão? Aí, mais uma vez, o destino, o mundo pequenininho, eu levei uma foto dele e mostrei para uma amiga minha, minha vizinha, outra amiga de infância. Quando eu falei, olha, olha aqui a foto do menino que eu tô começando a conhecer, que a gente talvez namore. Aí ela, eu conheço esse menino estudou comigo. Eu falei assim, o nome dele é Wagner? Eu falei, é. Esse menino tem namorada. Aí eu, hã? Namorada? Tem, e não é de agora não. O namorado dele, ó, deve ter uns 4 anos de namoro. Aí eu juntei o fato dele querer soltar minha mão quando chegava na faculdade. Não prestou. Fui, coloquei ele na parede, perguntei, sua namorada sabe que você está me levando em casa? Que você quer ficar comigo? E aí ele gaguejou, gaguejou, não teve jeito, ele teve que falar, enfim. Aí a partir dali eu não queria mais ficar com ele. Falei, ó, então quando você decidir sua vida, você me procura. E isso estava pertinho, era o ano de 2004, estava pertinho do Dia dos Namorados. Aí passou uma semana, era dia 12 de junho, dos Namorados. E aí ele me ligou, eu, né, nem esperava. Ele me ligou perguntando o que que a gente vai fazer hoje. Eu falei, não sei, ué, você tem namorada? Não, acabei de terminar e a minha namorada agora é você. Aí a gente saiu, fomos para um show do Belo, enfim, começamos a namorar a partir dali. Aí depois disso foram 4 anos e pouco de namoro. Ele recebeu uma proposta de trabalho que ele, a vida, né, desde pequeno foi jogador de futebol e goleiro, trabalhava com isso desde pequenininho e fazia faculdade. E surgiu uma proposta para jogar fora do Brasil. No meio do ano, a gente tinha 4 anos mais ou menos de namoro. Em julho, nossa história é, é, se passa sempre os grandes acontecimentos por volta do meio do ano, junho e julho, e vai calhar da nossa filha nascer nessa mesma época. Aí ele foi, e meus pais são portugueses, eu também tenho dupla nacionalidade. Assim que ele foi, ele me ligava, pedia pelo amor de Deus para eu ir, que ele não estava querendo mais ficar sozinho. Ele foi para Ibiza, na Espanha, e mais ou menos 7 meses depois, 8 meses depois, ele queria que eu fosse, né? Foi pedir meu pai, porque eu sou de uma família tradicional, pai português. Falei, como é que eu vou embora de casa para morar com você em outro país, sem falar com os meus pais? Meu pai não vai querer, você vai ter que vir aqui pedir. Enfim, o pedido de casamento ou de noivado foi feito pela internet, foi virtual. Eles fizeram um brinde virtual e ficou tudo bem, né? Já tinha um certo tempo de namoro, meus pais já conheciam ele. Aí meu pai liberou com um pouquinho de resistência, mas liberou. E aí eu viajei em 2008 para morar com ele. Lá a gente passou, na verdade, foram 2 temporadas, né? 2 anos de trabalho. Em 2009 a gente voltou para casar, porque a gente queria casar, oficializar o relacionamento aqui, perto da nossa família, dos pais. E aí a gente casou em 2009, moramos com os nossos pais, com meus pais, quase 3 anos aqui, até a gente comprar nossa primeira casa, enfim, esse começo é sempre difícil. E aí, ano passado, resolvemos encomendar nosso primeiro filho. A gente tentou 6 meses. Em outubro eu consegui engravidar. E tá aqui a Laurinha, com 35 semanas, né? E a gente tá muito feliz, super ansioso para ela chegar.
é sem palavras, assim, todos dois babões, família, avós, e a gente é super fã do programa Boas-Vindas. Eu não perco, assisto desde a época que eu estava tentando engravidar. E eu sempre falei, eu queria muito que na minha vez eu pudesse participar do programa de alguma forma. Então, logo que eu descobri que eu estava grávida, já me inscrevi, fiquei esse tempo todo esperando. A minha gravidez correu tudo bem até agora, tá tudo certo. Os 3 primeiros meses é que foram mais difíceis, porque eu tive a hiperêmese gravídica, então eu enjoei muito, eu tive que ficar internada 24 horas, eu tomo remédio para não vomitar, enfim. Teve essa partezinha chata, mas fora isso, tudo certo, graças a Deus. Eu vou tentar o parto normal e assim, eu queria muito poder contar a nossa história junto com ele no programa para todo mundo. Eu vou adorar se isso acontecer. Então, assim, eu prometo enviar um novo vídeo com o papai aqui do lado, junto com a gente, para poder contar a versão dele, porque ele vai contar umas coisas diferentes, com certeza. Mas não acredite que é mentira. Mas então é isso. Eu aguardo o retorno, o contato de vocês. Um beijo.